Olá! Vamos lá! Qual é o mais rápido que você já deixou um emprego e por quê? Levei cerca de 2 horas no telemarketing para perceber como me sentia um idiota e depois fui embora. Em um desses lugares de troca rápida de óleo lubrificante quando eu tinha cerca de 18 anos. Eles me colocaram no poço, embaixo dos veículos, drenando o óleo e eu continuava me queimando com óleo quente e canos de escapamento quentes. No segundo dia, eu disse que tinha que usar o banheiro e quando dei a volta na lateral do prédio saí correndo e não voltei. Eu sou um técnico veterinário. Saí de uma clínica após cerca de 3 semanas, quando o médico me disse para começar a reutilizar agulhas. Ele queria que eu pegasse uma vacina, administrasse, puxasse a próxima vacina para a mesma seringa com a mesma agulha e repetisse. Essa foi a gota d'água. A primeira gota foi descobrir que nós, era uma prática pequena com 2 outros técnicos e um recepcionista, éramos obrigados a trazer nosso próprio papel higiênico para o trabalho. Fui contratado por uma agência de trabalho temporário para arquivar documentos em um escritório da Paint Factory, e quando apareci fui colocado na linha de montagem sem nenhum treinamento ou instrução e as latas desceram pela esteira a 10.000 milhas por hora. Eu nem sei o que eu deveria fazer, eu apenas deixei cada lata passar. Eu parei no final do dia 1. Sanduicheira. Inspetor de saúde apareceu. Encontrei solução de limpeza de esfregão na banheira que guardavam os utensílios que usavam para fazer sanduíches, pegue almôndegas para sanduíches, espalhe atum em sanduíches, etc. Isso explicava o estranho cheiro químico de queimado daquela área. O limpador de esfregão estava misturando com as almôndegas e o molho e cozinhando o dia todo naquela panela. O proprietário argumentou que era seguro usá-lo dessa forma. Ele o fez despejar na frente dele. No segundo que ele saiu, ela o encheu de volta e colocou todos os utensílios de volta nele. Era um pequeno posto de gasolina de propriedade de uma pessoa. Durante a entrevista ela me disse que se eu entrasse no posto de gasolina fora do meu turno e visse que estava cheio, eu deveria ajudar atrás do caixa. Eu trabalhava na festa da cidade e estava fechando. Alguém cagou nos banheiros, mas não nos banheiros. Estava no chão, nas paredes, nas portas das cabines, nas pias, até nos sabonetes, e para um efeito adicional, eles haviam quebrado o botão dispensador algumas vezes. Maldoso. Eu não estava no banheiro naquela noite, mas por alguma razão, meu mod me disse para limpá-lo. Inferno para o não. Eu disse a ela que não estava limpando aquele risco biológico e que meu 7,25 a hora não valia a pena mais, não havia nenhuma maneira de eu limpar tudo isso nos 30 minutos antes de ter que bater o ponto, ou ser registrado por ter acabado. Minha gerente, a personificação viva de Shrek, disse que me escreveria por não ter concluído minha lista de verificação de fechamento, novamente, não estava no banheiro naquela noite. Então, no meu melhor julgamento, fui, bati o ponto e saí. Nunca mais voltou. Eu estava programado para abrir na manhã seguinte, mas não. Meu GM me enviou um e-mail confirmando minha rescisão e disse: "Você sempre será bem-vindo de volta, caso decida entrar." 15 minutos antes de eu chegar lá, tive uma sensação estranha sobre o trabalho e como o gerente de contratação estava sendo vago. No meio do caminho para o meu primeiro dia, percebi que era uma merda de vendas de porta em porta. Do tipo em que eles colocam você em uma van e o levam a algum bairro para vender livros de cupons ou qualquer outra coisa. Lava-louças e eu duramos apenas um turno. Eu tinha 19 anos. O proprietário, a chefe, era um cara legal, mas eu sabia que esse não era o trabalho para mim. Talvez 1 hora depois do meu turno. Terminei o turno, disse a ele que não voltaria e pedi R$ 40 em dinheiro para pagar. Ele obedeceu. Até me deu uma tigela de risoto e uma Coca-Cola. Então, daí resolvi ficar, mas durou apenas mais 2 semanas. Posto de gasolina Starbucks, 2 meses. O gerente foi incrivelmente passivo-agressivo e roubou nossas gorjetas e as inseriu como vendas. Ele era íntimo do dono, então nada do que dissemos importava. Eles também cobravam por cada pequena coisa, incluindo água. Quando foi dito e feito, uma bebida normal custava 9 ou 10 dólares. Comecei o trabalho de telemarketing às 8 da manhã. Saí na hora do almoço porque não suportava como o supervisor nos pressionava a mentir para fazer vendas. 8 horas.
Arranjei um emprego como lavador de pratos em um restaurante chinês e ninguém realmente me treinou sobre como eles queriam que isso fosse feito lá ou quaisquer detalhes. Eu estava trabalhando pra caramba e, eventualmente, todos foram embora, menos eu, porque eu ainda estava trabalhando. Não me lembro de ninguém se oferecendo para esperar até que eu terminasse, já que era meu primeiro dia e eu não tinha o código do alarme, nem nada. Terminei, tirei o lixo, apaguei a luz e deixei de aberta a porta de trás. Eu morava a quase 1 hora de distância na época e eram cerca de 23 horas quando terminei. Liguei do meu turno no dia seguinte e disse que não voltaria. O dono ainda estava bravo porque eu havia deixado a porta aberta e ratos haviam entrado no meio da noite. Ele ficou por vários minutos reclamando. Falando de como eu fui negligente e desrespeitoso. De como os ratos haviam feito sujeira na cozinha. Entrado nos armários e mexido na comida. Ele falou que eu deveria voltar e limpar tudo. Tentei explicar. Mas ele não quis escutar ou entender. Continuou reclamando, até gritava. Falei que não precisava fazer isso. Ele me ameaçou quando eu voltasse para pegar meu dinheiro, caso não viesse ajudar a limpar. Eu respirei fundo, cortei a ligação e bloqueei o número dele. Nunca mais passei sequer naquela rua. 2 dias. Eu havia conseguido um emprego como garçonete. No segundo dia, um companheiro de trabalho deixou cair no lixo a bandeja com pratos de comida que estavam prontos para serem servidos. O cozinheiro, que também era dono, olhou por um tempo dentro do lixo, buscando algo que poderia reaproveitar. Ele o fez. Eu pedi demissão logo ao fim do turno. Agora, também não consigo mais comer em nenhum restaurante. 1 semana. Fui contratada como secretária em um escritório de advocacia. Eu cuidava da agenda e dos telefonemas. Inclusive dos telefonemas dos presos de dentro da cadeia. Muitas vezes eles ligavam com ameaças e reprimendas, porque aparentemente meu chefe não estava fazendo o trabalho dele direito. Meu chefe falou que eu deveria gerir essas ligações, porque havia um risco de existir escutas de dentro da prisão e ele não poderia ser pego em um grampo. Eu não sabia nada de advocacia. Quando eu levava as reclamações ao meu chefe, ele ficava bravo comigo, dizendo que não queria escutar problemas. Quando eu tentava desconversar com os presos nos telefonemas, eles me ofendiam e ameaçavam. O primeiro emprego que tive foi em um modesto restaurante mexicano. Eu saí depois de 5 semanas. A cozinha era nojenta e suja. Não tenho ideia de como eles passaram na inspeção. Meu chefe sempre gritava comigo por causa das coisas mais ridículas. Enquanto eu lavava a louça, eu era o garoto da louça, os garçons ficavam colocando as facas na pia cheia de água onde eu não podia vê-las. Eu me cortei muitas vezes. Depois que meu chefe de 55 anos me xingou e gritou comigo por deixá-lo saber que a mesa que ele estava servindo não queria saladas iniciais, eu desisti. Eu era o garoto dos pratos e tinha apenas 16 anos.